Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo extremamente técnico de 5 critérios poderosos que você deve ter para aumentar definitivamente a sua consistência no mercado brasileiro. Tá? Obviamente, tudo que eu digo aqui também serve para os mercados internacionais. E lembrando que eu opero o método Oliver Velez aí com minhas adaptações para o mercado brasileiro, certo? Esse método você pode encontrar nas maiores apostilas de day trading aí do país, ok? E as maiores apostilas de day trade do país, elas podem ser adquiridas pelo site, aonde também você pode adquirir aí a Masterclass. Então todos esses detalhes que eu digo aqui, falo aqui nos vídeos, né, com extremamente técnicos, eu falo ao vivo, né, de 8h50 ao meio-dia todos os dias, mostrando os momentos do índice do dólar das ações. Então, para quem me pergunta aqui como funciona a sala, né, eu não posso colocar, né, eu não posso operar na conta real nem na conta demonstrativa na sala, mas eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui é uma barra elefante, né? Pelo método Oliver Velez existe a possibilidade de compra nos 50 a 65% da barra com stop no fundo aqui da barra, certo? Então essa é a possibilidade que você tem aqui, né, de trabalhar os 50 a 65% aí de retração da barra, ok? Bom, eu até não coloquei aqui, né, eu vou colocar aqui para vocês, ó, certo? Aqui esse detalhezinho aqui, certo? Então o que acontece? Eu estou aqui para fazer uma compra nos 50 a 65%. Agora, como eu dividi os meus lotes? Quais são esses critérios para aumentar aí? O critério tem muito a ver com o plano de trading, certo? Os planos de trade eles estão explicados aqui, tá? Nas apostilas. Então vamos lidar com esse plano de trading aqui que eu coloco na página 16 de uma das apostilas, certo? Eu vou melhorar a divisão aqui para vocês, deixar nesse vídeo a divisão mais tranquila aqui, tá? 2 minis, ok? 4 minis, tá? E 6 minis, tá? Essa é a divisão que eu vou deixar aí para vocês. 2 minis, 4 minis e 6 minis. Vou dividir em 3, certo? Pois bem, qual que é o primeiro critério que eu devo ter, então? Inclusive um critério 2, 4, 6 minis. Lote pequeno, lote médio, lote grande. Quais são os critérios? Como que eu vejo essa ideia aqui para poder operar do jeito que eu quero operar aqui, com 4 contratos, certo? Pois bem, barra elefante, 4 contratos, ok? Bom, o que acontece? Vamos lá. Primeiro critério, tá? Qual que é o meu loss máximo diário? Então tá aí o primeiro critério. Um dos primeiros critérios aí definitivos, meus critérios técnicos, você tem que saber qual que é o seu loss máximo no dia. Tá? Nesse plano eu tenho um loss máximo aqui de R$ 450. Então o primeiro critério é... Qual que é o primeiro critério? Primeiro critério, definir o loss máximo para o dia. Então esse é o primeiro critério, definir o loss máximo para o dia, certo? Pois bem, tem um outro critério aqui que a maioria não define, tá? E pode ter problemas aí pela frente, certo? Definir qual que é, ó, definir o loss máximo por operação. Agora é fácil falar, mas é difícil de colocar na prática muitas vezes, né? Como definir o loss máximo para operação? Então esse é um detalhe aqui que eu ainda não havia falado aqui no YouTube, né? O loss máximo por operação, tá? Eu não havia ainda falado no YouTube aqui. Deixa eu colocar tudo bonitinho para, né, deixar aqui certinho. Loss máximo por operação. Vou definir um loss máximo aí pela operação, certo? Agora, como fazer isso, certo? Na minha opinião, você deve dividir por 3, né, a questão aí do seu loss máximo, certo? Então, por exemplo, você tem um loss máximo de 450, ok? O ideal aqui é você ter 150 por operação, tá? 150, aqui é difícil escrever, 150 por operação. Então você tem a oportunidade aí de 3 operações, tá? 3 operações.
Claro que você pode fazer um pouco diferente disso, certo? 150 por operação. E deixar alguma operação que você entre com mais lotes, você deve deixar aí no máximo, tá? Metade do seu lote diário. Então, R$ 225 nesse caso, tá? Que é 50% desse plano aí que vocês estão vendo, né? 50% do loss máximo, tá? Perfeito. Então, existem duas possibilidades aqui, dois adendos, dois subitens quando a gente fala de loss máximo por operação. A meu ver, ou você pode separar por 3, certo? 150 por operação, só que aí, nesse caso, os lotes serão quase os mesmos. Ou também, se você tiver uma operação boa, muito boa, você separa metade do seu loss máximo em uma operação de qualidade, você separa o loss máximo. Caso você stop essa operação de qualidade, né, você divide o restante, por exemplo, em duas operações. Essa aqui seria 125, a outra seria em 125. Certo? Entendido até agora, pessoal? Isso é interessante, tá? Um detalhe aí, que ele é simples, mas ao mesmo tempo você pode se perder fácil nessa ideia e faz diferença, toda a diferença, tá? Isso faz parte do seu plano de trading, tá? Então, o primeiro critério, definir o loss máximo para o dia. O segundo critério, o loss máximo para a operação. Esse loss máximo por operação, ele pode dividir em dois subitens. Ou você dividido por 3, certo? Aí você vai operar praticamente com os mesmos lotes. A meu ver, esse não é ideal, tá? Ou então você pode dividir por 3, mas existe a possibilidade, se você tiver uma operação melhor, você separa metade do loss máximo no dia nessa operação. E caso você stop essa operação de loss máximo, você divide o restante em 2 vezes para você ter, de qualquer forma, 3 operações por dia. Certo? Perfeito. Então, aí o que acontece, certo? Quando você define dessa forma aqui, você tem que saber, né, qual que é o tamanho do stop. Né? Então você tem que saber aí, em relação a tudo isso, qual que é o tamanho do stop da operação. Tá? Então, terceiro critério é stop da operação. Ok? O tamanho do stop da operação. Tamanho do stop da operação. Do stop da operação. Perfeito? Então, isso é importante. Tamanho do stop da operação é o terceiro critério. Porque esse tamanho do stop, vou tirar aqui, o tamanho do stop da operação, o que ele vai me fazer? Bom, então o que eu tenho aqui? Qual que é o stop? Se pegar as duas ordens aqui, eu tenho um stop de 140 pontos. Né? Eu estou aqui nos 2 minutos, tá, pessoal? Eu tenho um stop aqui de 140 pontos. Tá? 140 pontos, né, está de acordo com o meu plano de trading. Se eu tiver com 4 contratos, né, 140 pontos vai ser menor do que metade, pelo menos, do dia, definitivamente, né, vai ser menor. Tá? Então eu tenho um loss máximo de 450 pontos, R$450. Se eu for estopado aqui com 4 lotes, deixa eu até colocar aqui, se eu for estopado aqui com 4 lotes, né, eu não vou perder nem metade do dia. Okay? Então prestem muito bem atenção nisso. Bom, pegou a minha primeira operação, certo? Essa minha primeira operação, até vou colocar aqui, né, no preço, por exemplo, olha lá. Se eu perder com 2 contratos, né, eu vou perder, vocês viram aqui, eu vou perder R$64, certo? Com 2 contratos. Tá? Bom, e como é que eu faço a divisão desse trade aqui? 64 para cima, certo? 74 para cima, aqui estaria, mas aqui é uma parcial, né? Então eu vou ter que vir aqui, vou mudar aqui para um contrato, para eu colocar uma parcial aqui, certo? De R$32. E a outra parcial, ela vai ficar aqui na casa dos R$130 mais ou menos, né? 130, eu vou colocar aqui 560, eu vou colocar aqui minha outra parcial, ó, 60 e tantos, certo? Mais ou menos por aqui. Perfeito? Pois bem, então essa é a operação inicial. Marcena, mas você não pegou a outra. Bom, eu não sei se vai pegar a outra, né? A barra elefante é assim. Ele pode pegar aqui, né? Ele pode não pegar.
O que é mais importante aqui, pessoal, é o seguinte. O que é mais importante aqui nessa operação? O mais importante nessa operação é que eu estou operando aqui com os critérios que eu tenho. Vocês viram que R$ 62,00. Se pegar mais 2 contratos aqui, eu vou ficar com R$ 144,00, certo? E não pegou. E vai pegar o alvo já parcial. Mas se pegassem 4 contratos aqui, eu fico com R$ 144,00. E esses R$ 144,00, por exemplo, é a terça parte do stop máximo diário. Ou seja, aqui eu concluí, já pegou a parcial. Tudo bem, se pegou a parcial e pegou a final aqui, certo? E aqui nós temos, eu estou com algum problema aqui que não está dando um resultado, tá? Mas não tem problema. O importante é o seguinte, vocês viram que o meu stop, deixa eu parar por aqui, o meu stop, tá? Ele estava de R$ 144,00, certo? Meu stop estava de R$ 144,00, que é a terça parte do stop máximo de R$ 450,00. Ou seja, totalmente de acordo com os critérios. Totalmente de acordo com os critérios. Totalmente de acordo com os critérios. Eu até poderia, se eu quisesse, colocar o meu lote máximo aqui. Porque o meu lote máximo aqui com 6 contratos, eu não teria, eu chegaria perto da metade do loss máximo, quer dizer, aqui caberiam também 6 contratos se eu quisesse, certo? Eu poderia pegar aqui 6 contratos, ok? Só que tem um problema para eu pegar 6 contratos, Naquele momento, agora já não está, naquele momento anterior, a média de 20 ela ainda estava um pouco para baixo. Se ela estava um pouco para baixo naquele momento anterior, agora já está. Obviamente, o preço movimentou, ela movimentou junto do preço. O preço subiu, ela subiu junto. Mas antes, vocês voltem o vídeo, antes ela não estava. Então, antes não é agora, tá? Agora, nesse exato instante, nós temos lock 1. Nesse momento. Mas antes, na hora que eu estava para pegar a operação, eu não estava ainda em lock 1, eu estava em lock 3, certo? Eu estava em lock 3 no momento anterior. Quando eu estava na compra, eu queria comprar, eu estava em lock 3, a 20 estava mais afastada. Então eu não poderia pegar os contratos máximos, certo? Eu não poderia pegar os contratos máximos. Tá? Isso faz muita diferença, certo? Isso faz muita diferença, ok? Então, qual que é o quarto critério? Quarto, definir os lotes para as devidas localizações. Esse é o quarto critério, definir os lotes para as devidas localizações, ok? Lotes para as devidas localizações, certo? Como eu defini aqui. Por quê? Agora eu vi que foi, mas eu não sabia que ele ia tão bem assim, certo? Eu defini que o máximo de lotes para lock 3 seriam 4 contratos, tá? 4 contratos, contanto que esses 4 contratos, devido ao tamanho do stop, fosse no máximo R$225, que é o máximo que eu poderia entrar. Agora, o que acontece? Qual que é o quinto critério? Por que eu defini entrar nessa operação, por exemplo? Porque essa operação, eu gosto dessa operação, essa operação estava a favor da tendência. Então, o quinto critério, operar a favor ou contra a tendência? Você deve escolher se você vai operar a favor ou contra a tendência. É um outro critério importante. Eu tenho dificuldade de escrever aqui, É um critério importante. É um critério importante. Você saber se você vai aceitar também operar contra a tendência. O seu plano
aceita você operar contra a tendência? Certo? Qual que é o tamanho dos lotes contra a tendência? Até mesmo da questão dos 5 critérios, um leva ao outro. Desde o seu stop, do seu loss máximo, de quanto de loss máximo por operação, né? Então muitas pessoas vêm até a mim e me perguntam: como eu definir o meu plano? Você começa com o seu loss máximo diário. Tá? A ideia melhor possível para você definir o seu plano de trading, é começar com o seu loss máximo diário. A partir do loss máximo diário, né, a partir do seu loss máximo diário, você define qual que é o loss máximo por trade, fazendo da divisão de 3 ou da divisão de 2, ou da divisão de maior qualidade, de menor qualidade. Você é uma excelente ideia, um excelente princípio para você partir, é um excelente critério para você ter, né? Faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença. Então, ao invés de você pular de galho em galho, você deve começar daí. Essa é a minha sugestão, de você começar daí. Obviamente, quando você estiver mais avançado, você já pode partir de outros princípios. Você pode dividir melhor e tal. Mas a divisão de 3 para o iniciante era a ideal. A divisão de 3. Inclusive eu já falei dessa divisão de 3 em outros vídeos. Deem uma olhada. Algumas pessoas também perguntam onde está alguma coisa... onde está aqui, onde está ali no canal. O ideal, pessoal, é vocês assistirem a todos os vídeos, porque todos os vídeos meus, eles têm pedaços de informação. Então, o seu objetivo, né, a sua função como estudante é pegar essas informações, é pegar essas partes de informações que são dadas e juntar num todo para poder melhorar você como trader aí no mercado. Certo? Então muitas vezes algumas pessoas perguntam, eu mesmo não lembro onde estão as partes aí nos meus vídeos. Então vocês devem pegar os vídeos e assistir todos os vídeos. Eu garanto para vocês que os meus vídeos aí estão entre os melhores aí dos professores do mercado brasileiro. Certo, pessoal? Bom, então novamente peço que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, 5 critérios muito poderosos aí para vocês aumentarem a sua consistência, aumentarem os seus gains, tá? Caso você queira ficar ao vivo comigo na Masterclass, assine o plano semestral, você vai receber aí as apostilas, certo? E você vai ter esse excelente material, o maior material de day trade aí do país, com todos esses detalhes dos planos, etc. Ok, pessoal? Eu fico por aqui hoje, um abraço a todos, mais vídeos virão.